O dia D no Oriente Médio. O mundo prende a respiração. Em Washington, as ordens foram dadas. Em Teherã, os sistemas de defesa aérea estão em alerta máximo. Mas a verdadeira engrenagem que fará essa operação funcionar não está no Salão Oval, mas no quartel-general de Kiryat, em Tel Aviv. Se os Estados Unidos decidirem atacar o Irã hoje, Israel deixará de ser um aliado político para se tornar a peça operacional mais perigosa do tabuleiro. Qual será, exatamente, o papel de Israel no ataque mais ambicioso do século? Não estamos falando de um ataque cirúrgico isolado. Estamos falando da operação mais complexa da história militar moderna. Inteligência do Mossad em tempo real, reabastecimento aéreo no limite da física e a supressão de uma rede de mísseis balísticos que ameaça incendiar toda a região. Mas o Pentágono sabe que o verdadeiro pesadelo começa depois que a última bomba cair. A retaliação de Teherã não miraria apenas bases militares. O primeiro alvo de asfixia seria a artéria econômica do mundo, o Estreito de Hormuz. Um bloqueio nessa região estrangularia 20% do suprimento global de petróleo em questão de horas, criando uma crise sem precedentes na nossa geração. Caros sobreviventes, bem-vindos ao Radar Global Canal. Neste vídeo falaremos sobre a ponta da lança, o papel de Israel no ataque dos Estados Unidos ao Irã. Como o nosso público é diferenciado, neste ponto, você pode estar se perguntando, mas o Radar Global esqueceu que Israel e os Estados Unidos já atacaram o Irã recentemente e o mundo não acabou? É verdade, mas aqueles ataques foram mensagens. Foram respostas cirúrgicas e coreografadas, onde Washington exigiu que Israel não tocasse no petróleo nem no programa nuclear para evitar uma guerra em grande escala. O que estamos desenhando aqui não é um recado diplomático com mísseis. É o chamado ataque de decapitação. É o dia em que a linha vermelha é cruzada. E se você destrói o projeto de vida do regime iraniano, seu programa nuclear, o regime não tem mais motivos para se segurar. A resposta não será jogar alguns mísseis no deserto de Negev. A resposta será tentar quebrar a economia global. Para entender a magnitude desse dia D, precisamos primeiro olhar para o muro que precisa ser derrubado. O Irã não é o Iraque do Ayatollah de Osirak em 1981, nem a Síria de 2007. Ao longo de décadas, e sob pesadas sanções, Teherã construiu uma das redes de defesa antiaérea mais densas e redundantes do planeta. A espinha dorsal dessa fortaleza é uma mistura letal de tecnologia russa de ponta e engenharia doméstica. O Irã opera o temido sistema russo S-300, capaz de rastrear múltiplos alvos a centenas de quilômetros. Mas o que realmente tira o sono dos planejadores no Pentágono é o sistema nacional iraniano, o Bavar 373. Classificado por Teherã como superior ao S-300, o BAVAR-373 foi projetado com um único objetivo em mente: caçar os caças de quinta geração de Israel e dos Estados Unidos. O Irã afirma que seus radares de varredura eletrônica ativa podem detectar aeronaves furtivas como o F-35 Adir muito antes de entrarem no alcance de disparo. E não é apenas o equipamento que protege o programa nuclear iraniano. É a geografia. Instalações cruciais para o enriquecimento de urânio, como Fordow, estão enterradas nas entranhas das montanhas. Atacar esses alvos não exige apenas despejar bombas. Exige dominar o espaço aéreo por horas. Qualquer força de ataque que cruzar a fronteira iraniana terá que iniciar a maior e mais perigosa campanha de SEAD da história, a supressão de defesas aéreas inimigas. Será um jogo de xadrez em frações de segundo entre mísseis antiaéreos hipersônicos e as contramedidas eletrônicas dos caças invasores. Um erro de cálculo, e o mundo verá pilotos abatidos em rede nacional. O primeiro tiro é invisível: guerra eletrônica e infiltração. Se você acha que a Terceira Guerra Mundial começa com o barulho de explosões, está enganado. O primeiro tiro de um ataque ao Irã seria completamente silencioso. Antes que qualquer caça saia da pista, a guerra já teria começado no ciberespaço. Para penetrar aquela muralha de radares persas, o ataque não pode usar apenas força bruta. Ele exige engano. A inteligência cibernética lançaria um ataque massivo e coordenado às redes de comunicação militar de Teherã.
O objetivo inicial não é destruir, é cegar e isolar a cadeia de comando iraniana. É neste momento de apagão tático que a ponta de lança entra em ação, o F-35 Adir. Ele não é apenas um caça desenhado para desviar de radares, ele é, essencialmente, um supercomputador voador de guerra eletrônica. À medida que os esquadrões penetram o espaço aéreo hostil, eles ativamente hackeiam o ambiente ao seu redor. Através de táticas de jamming, interferência e spoofing, falsificação, os sistemas a bordo dos caças emitem frequências que sobrecarregam os radares de defesa. Na tela do operador militar iraniano, o caos absoluto, ou o radar fica completamente cego por ruído estático, ou exibe dezenas de caças fantasmas, impossibilitando saber onde está a verdadeira ameaça. É nessa janela de tempo incrivelmente estreita, com o inimigo atordoado, que o golpe é desferido. Os caças abrem seus compartimentos de armas, tornando-se detectáveis por uma fração de segundo. Mas já é tarde. As munições destruidoras de bunkers, projetadas para perfurar dezenas de metros de rocha sólida e concreto armado, estão a caminho de Fordow e Natanz. A vitória tática no ar estaria garantida. A capacidade nuclear recuaria décadas. Mas uma operação desse calibre acende um barril de pólvora no solo. Teherã não absorveria o golpe em silêncio. Com suas bases sob ataque, a ordem imediata do alto comando iraniano seria acionar o botão de pânico global, deslocando o foco da guerra diretamente para o Estreito de Hormuz. Em resumo, em um ataque ao Irã, os Estados Unidos são o martelo, mas Israel é o bisturi. Sem a inteligência e a defesa ativa de Israel, uma operação americana seria infinitamente mais sangrenta e incerta. A pergunta que fica é: o mundo está preparado para as ondas de choque que virão após esse primeiro disparo? Porque uma coisa é certa: se o ataque começar, o mapa do Oriente Médio nunca mais será o mesmo. E você, acredita que essa aliança é capaz de neutralizar o Irã sem causar uma guerra mundial? Comente sua visão abaixo. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu comentário e compartilhar com seus familiares e amigos.